Olá, bem-vindos ao TV Infância, o programa que dá voz à criança, discutindo os temas nas áreas da educação, da saúde e da cultura. E hoje com uma convidada mais do que especial, a doutora Vera Melles. A doutora Vera Melles, que é pedagoga, mestre em educação, doutora em educação e pós-doutora em educação, muito conhecida internacionalmente e que está aqui hoje nos brindando com o seu conhecimento sobre a abordagem Reggio Emília, que é o tema do TV Infância de hoje. Antes de começarmos as perguntas, para que o público possa ter o privilégio de conhecer essa abordagem por meio da doutora Vera, gostaria, doutora, que a senhora falasse um pouco sobre a sua experiência profissional, acadêmica, enfim, que lhe trouxe até aqui. Bem, Cilandra, obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui contribuindo com o programa. A honra é toda nossa. Obrigada. Bem, a minha carreira profissional ela é marcada por uma carreira docente, de coordenação, tanto na área pública, né, na Prefeitura de São Paulo, como também na universidade. Então, eu tive a oportunidade na universidade de trabalhar como docente, pesquisadora, também coordenando cursos de graduação e pós-graduação. E ao me aposentar na carreira universitária, Cilandra, eu tive também outra grande oportunidade de atuar na coordenação do escritório da Unesco aqui para o estado de São Paulo. Excelente. E durante muitos anos tive então esse privilégio de trabalhar na Unesco, nas áreas de educação, ciências sociais, tecnologia, cultura, e depois de um período de trabalho rico, de muitas experiências e vivências, então, nós tivemos que fechar o nosso escritório da Unesco aqui em São Paulo, e a partir daí eu resolvi incentivar outros profissionais a estudarem a infância e a educação infantil, como eu sempre estudei, né? Marcado por estudo a vida toda. E aí iniciei um processo de grupos de estudo, organizando grupos para viajar para fora do Brasil, para conhecer práticas das abordagens regiana, da abordagem toscana, e essas abordagens que são inspiradas e inspiram novas experiências, como nos Estados Unidos, como em Barcelona, em outras regiões da Itália, que possam, inclusive, fazer com que todos os estudantes, profissionais, diretores de escola, visualizassem a parte mais concreta da abordagem e, assim, colocar em prática nos seus espaços de trabalho, na sua prática diária, cotidiana, atuando como diretor, professor, pesquisador ou até mesmo auxiliar, muitas vezes, né, que buscam uma referência. Então, desde 2013, eu levo grupos a cada 6 meses, grupos para conhecerem e estagiarem em loco. Sim. E além de conhecer os espaços, também eles têm aulas, Vera, sobre aquilo que eles estão vendo. Sem dúvida, é um grupo de estudo. Na verdade, visitamos os espaços e aprofundamos as questões junto com as pessoas que trabalham nessas escolas e tiramos dúvidas através de um diálogo constante. Por que acontece isso? Por que esse material é assim? Qual é o projeto? Ou seja, a minha intenção e o meu objetivo é que esse grupo, a cada viagem que eu faço, e isso me traz uma realização muito grande, porque a cada viagem esse grupo vem nutrido, vem alimentado de ideias, de possibilidades, vendo que é possível. O que a gente, de olhar a criança, com certeza, e não é algo muito difícil de colocar em prática, né? Porque se estuda, se lê sobre uma abordagem e fica uma ideia, mas como é que eu coloco isso na prática? Então, essas viagens, esses estágios, e já foram 12 grupos
de viagens comigo, né? Esses 12 grupos, a cada grupo eu levo um grupo seleto de no máximo 15 pessoas, que é para a gente possa aprender, discutir e dar a eles todos os instrumentos, as ferramentas para que faça diferença aqui no Brasil. Sim. Que é o que nós queremos, na verdade. Exatamente, nossa, muito bom. E hoje nós temos, eu posso dizer que hoje nós temos no Brasil espaços tão bons, tão organizados, tão estruturados, com essa visão de criança, com essa concepção de criança, de escola e de espaço que nós acreditamos, como nós temos em outros países. Nossa, muito bom, né? Essa Isso realidade é aqui muito para o Brasil é muito, muito bacana mesmo. Então, quer dizer, se alguém quiser conhecer melhor essa abordagem, entender e ficar imersa, né? Mergulhar nesse contexto, a professora, a doutora Vera Melles, ela traz essa possibilidade para nós, né? Sem dúvida. E eu espero estar no próximo grupo aí que vai conhecer cada vez mais. Então, vocês da educação, né? O pessoal da Secretaria de Educação, que tem interesse, que eu sei que tem muita gente que gostaria. E é difícil a gente ir sozinha, assim, né? Agora, quando vai com preparo... e o grupo, e é interessante porque, além de estudarmos, fortalecemos também vínculos de amizade. Sim, exatamente. Então, é tão gostoso a gente perceber como as pessoas, como a gente, conforme vai trabalhando com esses profissionais que nos acompanham nas viagens, nós acabamos formando uma rede. Uma rede de troca, de incentivo e de boas recordações e memórias. Nossa, excelente. Então, aí quem tiver esse desejo de mergulhar no conhecimento, tá aí a doutora Vera que pode acessar e contribuir. Basta, vocês têm contato, tá tudo certinho, pode entrar em contato. Doutora Vera aí, fiquem à vontade e espero que vocês possam usufruir desse acesso aqui com a doutora Vera, que de fato ele é ímpar, né? Então, doutora Vera, pensando na abordagem Reggio Emília, então quem ainda não consegue chegar até lá, vamos conhecer pouco aqui no TV Infância com a doutora Vera Melles. Quais são as concepções que estruturam a abordagem Reggio Emília? É muito importante essa questão, porque para que nós entendamos essa abordagem como um todo, né? Digamos que a abordagem, ela contempla uma concepção de criança, uma criança competente, acreditando que ela é rica, que ela é curiosa, que ela sabe explorar, que ela aprende pela experimentação e pela vivência. Então, a concepção da criança. Segundo, a concepção de uma escola. Por quê? Se temos uma criança competente, não podemos ter uma escola que não permita, que não seja organizada para que ela viva de uma maneira plena toda a sua infância. Então, nós temos uma escola que é, na verdade, um grande laboratório. É um laboratório onde a criança vai ter a oportunidade de interagir com diferentes espaços organizados. Então, dentro da escola, o espaço, a organização do espaço, a oferta de um espaço organizado com materiais adequados, equipamentos que favoreçam a autonomia da criança, é fundamental. Tanto que Loris Malaguzzi, conhecido então por ser o autor e o organizador da abordagem regiana, ele coloca sempre que o espaço é o terceiro educador, porque a maneira como a criança interage, como nós professores organizamos os espaços, né? Claro. E não só os professores, também a escola e o espaço dentro da abordagem regiana, ela tem um cuidado arquitetônico, claro, um cuidado estético, com vidros, com que passem a luminosidade e também a visualização da parte externa e interna, no contato, diferentes pisos, né? Materiais de madeira que proporcionam à criança o deslocamento, muito material feito com espuma para que a criança possa se sentar e fazer assembleia, ou seja, a escola, os espaços da escola, ele traduz exatamente como é o dia a dia dessa criança. Um dia que tem um fluxo de movimento, onde a criança pode ir do ateliê, que é uma das características, né, o ateliê, onde ele vai trabalhar com diferentes linguagens, e até a parte mais
do brincar espontâneo, do brincar holístico, do brincar estruturado. Depois nós temos a parceria com a família, que é um outro diferencial, ou seja, o contato com a família é super importante e necessário, porque a família participa das atividades da escola, trazendo inclusive os materiais reciclados para que as crianças possam elaborar atividades artísticas. E a documentação pedagógica, que é um fator diferencial da abordagem regiana, de como se documenta o processo de aprendizagem dessa criança, comunicando, estudando essa criança e também fazendo com que a criança acompanhe o seu processo. Ou seja, a documentação pedagógica na abordagem regiana tem o foco de dar visibilidade à aprendizagem da criança. Nossa, excelente, muito bom. E, doutora Vera, nós vamos dar continuidade a esse tema daqui a pouco no segundo bloco, então aguardem que o nosso tempo no primeiro momento já acabou. Até já com mais TV Infância e Rédio Emília. De volta com TV Infância, a doutora Vera Melis, trazendo para nós o conhecimento importantíssimo da abordagem Rédio Emília. E como falávamos antes do intervalo da documentação pedagógica, essa questão tão importante que é um diferencial grande nessa abordagem, também gostaria de saber, doutora Vera, se essa abordagem, como que ela inspira as outras abordagens, como que ela inspira os fazeres na educação infantil, nas outras abordagens em geral. Ótima questão, Cilânia, porque se nós temos uma concepção de criança competente, se nós temos um espaço que oportuniza, né, cria oportunidades para que a criança possa exercer a sua competência. Nós temos uma escola que é diferente, né? Nós temos uma escola que já traz uma outra proposta. Ela não pode ser uma escola. Então, e temos a criança, a escola, a família, nós temos um currículo novo, diferenciado, com práticas e procedimentos que garantem exatamente esse protagonismo infantil, a participação da família e a experiência com as 100 linguagens da criança. E claro que conforme essa abordagem, a abordagem regiana, foi ficando cada vez mais conhecida
os profissionais, documentos, livros sendo publicados a respeito disso, é claro que a educação infantil começa também, atualmente, a receber algumas inspirações. Sim. Então, hoje nós temos como inspirações outras abordagens que surgiram em outros países, porque a abordagem regiana é uma experiência. Nós não vamos copiar a abordagem que acontece em Reggio Emília, porque o que acontece em Reggio Emília, pelas condições da cidade, acontece lá. Sim. Nós não podemos copiar uma abordagem, nós podemos nos inspirar na abordagem, né? Então, é claro que aqui, se nós não temos uma arquitetura, né, de uma escola que favoreça e tenha todos esses elementos necessários, nós vamos internamente organizar espaços para que haja isso. Nós podemos nos inspirar e estudar sobre documentação pedagógica e iniciarmos um processo de documentar esse processo de aprendizagem, uma documentação para a comunicação com a família, uma documentação que nos auxilia a estudar mais sobre a criança. E eu penso que se você destaca um elemento e começa a estudar esse elemento, automaticamente ele já vai te fortalecendo para que você possa se entusiasmar, se sensibilizar e se encantar com essa abordagem e colocá-la em prática. Às vezes numa atividade artística, numa atividade que você oferece de uma maneira diferenciada para que a criança possa explorar alguns materiais e aos poucos você vai, quando você percebe, você já está contaminado com a beleza que Reggio Children nos traz e assim coloca em prática. É claro que eu vou citar um exemplo, tem a Toscana, que é uma outra região da Itália, abaixo de Reggio. Ela se baseia também em Reggio, mas por não ser Reggio, por ser porque Reggio é uma cidade, Reggio Emília é uma cidade, e na Toscana é muito comum cidades mais na zona rural, mas cidades pequenininhas, né? Uma longe da outra. Então não pode ter o mesmo estilo de trabalho de Reggio numa cidade maior, urbana. Então houve diferença? Claro, houve diferença, mas a concepção de criança é a mesma. A concepção de espaço é a mesma. A concepção de currículo, de participação de família e documentação pedagógica são as mesmas. O que muda é a maneira como você coloca isso em prática. Então, eu acredito que é possível sim, ao estudarmos a educação regiana, colocarmos em prática. Nós vamos nos inspirar nos materiais, equipamentos, posturas, formação continuada, os temas que formam o nosso professor, né? E ser constante. Constante o estudo. Olha, quanto nós já estamos estudando, há quanto tempo estudamos, não é, Silene? E não paramos de estudar. Cada vez estudamos mais. Essa é a vida do professor. Exatamente. O professor ele é um pesquisador, constante, né? Constante. E você sabe que a Vera comentando, a doutora Vera falando a gente fica tão contagiada porque a gente sonha com uma criança feliz na escola, com uma criança que tenha prazer, com uma relação com a família boa. Então, isso me contagiou e me fez lembrar uma experiência, uma época que eu fui dar uma palestra em outro estado do Brasil, e aí tinha uma área verde linda, maravilhosa, mas as paredes totalmente fechando aquela área verde, isolando as crianças do contato com a natureza. E assim, eu vejo que aqui no Brasil, doutora Vera, nós temos tantas possibilidades para trazer um pouquinho dessa experiência, dessa inspiração regiana para cá. Perfeito. Mas o que falta mesmo é um monte de outras coisas. Formação, boa vontade, interesse. Porque o que você disse no programa anterior, muito importante, é a questão de ter esse espaço, investir na criança, no espaço para a criança. Então, a preocupação, às vezes, em investir em tantas outras coisas, na educação mesmo que eu estou falando, não estou falando nem de outra área. Investimento em outras coisas na educação e a criança fica, às vezes, em segundo plano. Não com a intenção de ficar. Eu sei que ninguém tem a intenção de deixar. Mas a gente precisa parar tudo e olhar para a criança. E olhar, porque o mais importante,
o autor da sua experiência, o protagonista desse espaço escolar, disso que a gente tanto fala, que a gente tanto quer que seja prazeroso, seja gostoso, seja muito bom para todo mundo, é colocado em segundo plano. Então a gente precisa trazer essa realidade aqui para o Brasil. E você me disse que é possível. Claro, precisamos estudar. Políticas públicas, tem que se mobilizar. Tem que se mobilizar, porque, como eu disse, né, às vezes a gente ouve professores falando assim, a gente começa, depois muda, principalmente quem trabalha na área pública, né? Sim, sim. Depois muda o governo, muda não sei o que, a gente muda a orientação. Mas veja, a orientação de criança, essa concepção de criança não muda. Exatamente. Né? A concepção de uma escola que vai oferecer esse grande laboratório de ideias e de vivência de todas as linguagens não vai mudar, né? Talvez mude uma carga horária, talvez mude alguma coisa, mas a essência, o tempo da infância nós não podemos deixar que mude, né? E não muda. Então nós temos que ter clareza do que é possível e do que é um pouco mais difícil de acontecer. Então, é claro, quando vamos para a Régio, nós nos deparamos com a beleza da arquitetura das escolas. Os espaços, né? Os espaços foram pensados para a criança. Ok, aqui a gente ainda tem uma dificuldade de sensibilizar, mas está mudando. Muitos arquitetos já estão pensando nisso, cursos de arquitetura já estão se mobilizando em estudar um pouquinho mais. Loris Malaguzzi, veja, Loris Malaguzzi não era arquiteto, mas ele encontrou grandes arquitetos que ajudaram a desenvolver a ideia. E hoje o filho dele, o Antônio Malaguzzi, é um arquiteto que continua tem esse legado do pai e continua dando palestra. Então nós temos muitos arquitetos, poderia enumerar alguns aqui, muitos arquitetos que já estão sensíveis a isso. Então eu penso que agora as construções também vão começar a ter uma nova perspectiva, uma nova estética, né? Com janelas mais baixas para que as crianças, e não aquela janela lá longe, para que objetos na altura da criança, que possam manipular com segurança. Portas que sejam de vidro ou de algum material que possa... Paredes de vidro, janelas abertas para a criança. Mas eu acho que, é claro que nós... É o que eu digo, não é para copiar uma abordagem. Uma abordagem não é feita para ser copiada. Né? É para você conhecer, identificar as suas características e diferenciais, estudar sobre elas e criar uma prática, uma experiência que a coloque em prática no seu espaço de trabalho. Exatamente, porque a questão não é, eu penso, Vera, que não é só a abordagem em si, mas essa visão de criança, de família, de escola, de formação. É isso que a gente precisa trazer aqui para o Brasil. Quando a gente fala trazer aqui para o Brasil, essa inspiração, né? Não é trazer a abordagem, copiar e colar, porque não vai dar certo se fizer assim, porque existe todo um contexto, um processo importantíssimo, que até de aculturação mesmo, para a gente colocar em prática uma prática tão diferente como é o caso da abordagem Régio Emília, que a diferença está muito na raiz, né? Nessa visão mesmo, porque se eu entendo que a criança é de um jeito, eu também vou me colocar, me responsabilizar e criar um espaço para que ela atue naquele espaço de modo que ela possa ser a protagonista. E essa abordagem é para nos inspirar a olhar para as nossas abordagens, para as nossas crianças, para as nossas escolas e para principalmente as nossas práticas pedagógicas. Então, por falar em abordagem, por falar principalmente em inspiração, eu sei que Malaguzzi tem um poema que é maravilhoso, me emociona, é um poema lindo, Vera. Que é a marca quando se fala da abordagem regiana, imediatamente nós lembramos das 100 linguagens da criança. E como que é, Vera? Eu vou ler para você. Ai, lindo, gente. Porque é tão bonito. Contemplem. Veja, e é tão profundo, peço que vocês ouçam e reflitam a respeito. As 100 linguagens da criança. Loris Malaguzzi. Ao contrário, as 100 existem. A criança é feita de 100. A criança tem 100 mãos, 100 pensamentos, 100 modos de pensar,
de jogar e de falar, sempre sem modos de escutar as maravilhas de amar, sem alegrias para cantar e compreender, sem mundos para descobrir, sem mundos para inventar, sem mundos para sonhar. A criança tem 100 linguagens e depois 100, mais 100, mais 100. Mas roubaram-lhe 99. A escola e a cultura separaram a cabeça do corpo. Dizem-lhe de pensar sem as mãos, de fazer sem a cabeça, de escutar e não falar, de compreender sem alegrias, de amar e maravilhar-se, só na Páscoa e no Natal. Dizem-lhe de descobrir o mundo que já existe e de 100 roubaram-lhe 99. Dizem-lhe que o jogo e o trabalho, a realidade e a fantasia, a ciência e a imaginação, o céu, a terra, a razão e o sonho são coisas que não estão juntas. Dizem-lhe que a 100 não existe, mas a criança diz, ao contrário, as 100 existem sim. Essa coisa linda, ai, Paulo. Linda, linda, maravilhosa. Esse poema é tudo de bom, né? É lindo e faz com que a gente pense, nós não podemos roubar 99 linguagens da criança. A criança tem 100 linguagens. É uma metáfora, mas se nós pensarmos que existe num dia, né, no dia que a criança está conosco, ela pode explorar todas as suas linguagens, né? E uma linguagem importante, viu, Silana, se me permite colocar, é o brincar. E como brincar é importante, estar presente, porque a criança trabalha, ela experimenta, ela constrói, ela vivencia, ela saboreia, ela desenha, ela pinta no brincar. Então, esse brincar é muito importante. É um eixo norteador. É um eixo norteador. E eu, como faço parte da diretoria da Associação Brasileira de Brinquedotecas, em todos os momentos, eu gostaria de sempre chamar a atenção para o brincar. E às vezes, muitos professores falam assim para mim, mas é tão difícil convencer as famílias que o brincar é importante. É verdade. É a nossa tarefa. Exatamente. Né? Nós temos que fazer com que as crianças aprendam brincando. Né? Muito E bom. o brincar é o tempo todo. E aí, aos poucos, a gente vai convencendo a família também a respeitar esse momento da infância da criança e não antecipar nada. Tudo tem o seu tempinho, nada de jogar ensino fundamental na educação infantil. Tem tempo para que as crianças possam viver o tempo da infância. Isso, e vivenciar as suas 100 linguagens, né? Como diz o Malandro. 100 linguagens, exato. Então, e vocês de casa também, muito obrigada por nos acompanhar. E até o próximo TV Infância, o programa que dá voz à criança.